Imos de deixar que se incorporen as novas compañeiras. Bo día de novo. Comenzamos ao que sería a xornada de traballo, despois da inauguración máis formal. Como dixemos antes, a xornada está concebida cunha primeira conferencia xeral a respecto das novas formas da violencia contra as mulleres, con unha muller que realmente non necesita presentación, aínda que nas vosas carpetas tedes unha extensa presentación que é o seu currículum formal, como investigadora en temas de violencia, como activista tamén en temas de violencia, como muller que leva denunciados casos de feminicidio, de violacións e de violencia extrema que vivimos nestes momentos contra as mulleres. E, como dicen, a partir desta conferencia marco, queremos despois mesas redondas máis concretas a respecto das novas formas de exercer a violencia en entornos fundamentalmente en rede, como son os entornos do ciberacoso, que é unha palabra moi extensa que o seguiremos vendo cas expertas e expertos que temos aquí, cales son as diferentes derivadas que se dan. Eu quería comenzar agradecendo moito a Rita Laura Segato que este no Consello da Cultura Galega e que este hoxe con todas nos. Creo que unha sorte, un placer, despois de tela lido tanto como seguramente temos feito todas, poder escoitala, poder preguntarlle e poder compartir un tempo, dado que o tempo é o que menos democrático existe hoxe e o peor repartido que temos. Por iso que cruzara o Atlántico, que vai a estar aquí con nós, que este disponible para as nosas preguntas, é realmente, eu creo, que é un luxo, así eu o vivo así como un luxo. Por iso que non me vou a estender en o que sería, que tedes aquí, as innumerables publicacións que ten a respecto do tema da violencia, da discriminación e da crítica ao neoliberalismo que vivimos, onde a violencia se dá. Sí que quixera facer unha pequena reflexión que a lectura dos seus libros me produciu moitas veces e creo que se temos que describir a Rita Laura Segato faríamos como unha citadora do pensamento. Cada vez que lees unha páxina, tens que parar un momento e reflexionar e pensar e poñer en cuestión moitas ideas que temos a respecto da violencia. Fai 20 anos, 2 décadas, 3 décadas, estábamos moi convencidas que con leis de igualdade, que con leis contra a violencia de xénero, dunha forma como se fóramos subindo peldaños, iríamos acadando maiores cotas de igualdade e iríamos eliminando a violencia de xénero. Con esa linguaxe, además, o facíamos, o pensábamos, non? E non somente o pensábamos, sino que nos volcábamos en os ámbitos que nos tocaban, ben fora o activismo, ben fora a política institucional, a academia, con ese convencemento de que a maiores cotas de igualdade, maiores cotas de reparto simétrico do poder e menor violencia. Nos produce sorpresa e cada vez que no Estado español unha muller é asesinada ou cada vez que lemos que unha de cada 5 mozas é violada ou cada vez que escoitamos a nosas alumnas relatarnos o terror que viven para subir soas, eu vivo en Vigo, do náutico ás súas casas porque está constantemente na súa cabeza a idea da violación, claro, a violación dos seus compañeiros, cos que estiveron nas mesmas aulas e que nos mesmas educamos e que son tamén os nosos fillos, non? Isto nos sorprende, decimos, maior igualdade, maiores recursos, temos como esa carreira de, se seguimos pensando que son peldaños que hai que subir, efectivamente conseguiremos esa eliminación da violencia de xénero. E os textos de Rita Laura Segato nos fan deternos, por lo menos, e poñer eso en cuestión. E hai unha frase en concreto, 2 que quería resaltar, que a mí me deron moito para pensar, que era a nosa convidada hoxe, que entender as formas de violencia de xénero hoxe é entender a sociedade como un todo. Non é un engadido como nos sempre pensamos ou unha parte máis, sino que é un principio
sustancial ou un principio realmente que fai interpretativa a nosa sociedade en este momento. Unha sociedade violenta, pero onde a violencia de xénero non é, como a veces decimos, na parte do iceberg, sino que realmente pois, é o que está establecendo os fundamentos da violencia na sociedade. Bueno, con todo o marco neoliberal que, bueno, que ela tamén analiza e describe o individualismo reinante que vivimos e a destrucción da idea de comunidade e das comunidades reais que existían no noso planeta. Nese marco, igual tamén temos que replantexarnos como entendemos a igualdade, como entendemos tamén a violencia contra as mulleres e, polo tanto, tamén igual temos que replantexarnos cales son as nosas accións que levamos a cabo tanto cotidianamente como nais, como educadoras, ou como políticas, ou como investigadoras, ou como activistas nos grupos de acompañamento ás mulleres. Creo que estamos chamados a repensar moitos conceptos que dimos por válidos na historia do feminismo, nas políticas de igualdade e nas políticas contra a violencia de xénero, pola prevención e a eliminación, e justamente pensadoras como Rita Laura Segato nos obligan a deternos e pensar e avaliar. E non avaliar para facer autocrítica destructiva, todo o contrario, para o conseguido e o feito que non nos impida avanzar, que non sexamos nos mesmas as que nos poñamos límites aos pensamentos para a acción. Por iso, un dos libros que quero destacar é La escritura en el cuerpo, este pequeno libro a respecto das mulleres asesinadas en Ciudad Juárez, é un libro que vos recomendo, como todos os de Rita Laura Segato, pero isto podes ler 20 veces e a 21ª vas a ver outra interpretación diferente. Os textos de a profesora Segato son unha porta aberta a pensar de outra forma o mundo, a pensar como no seu último libro, en Traficante de Sueños, está publicado La guerra contra las mujeres, que o venres estará asinando este libro para quen querades na librería feminista de Santiago. Pois este libro nos permite pensar de outra forma a violencia e tamén pensar que cousas levamos feito a respecto da violencia e en que situación tan terrorífica non estamos vivindo en este momento no planeta e entender outras formas de violencia tamén como derivadas ou fundamentadas en esa violencia contra as mulleres, en esa violencia de xénero que nos fai entender a sociedade como un todo. Eu non me quero estender. Moitas grazas pola túa presenza, porque este tempo sea un tempo de profundización, de debate e despois teremos un pequeno coloquio. Moitas grazas polo esforzo. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, né? Quando escutava a Carmen... Bom dia a todos. Eu vou me deslizar entre o português e o espanhol, né? Eu ensinei durante mais de 3 décadas em português, né? Numa universidade no Brasil, e então, não somente aqui, mas em qualquer lugar que eu falo entre o português e o espanhol, a minha língua pessoal. Então, gostaria muito também, quando termine de falar, poder ter uma conversa, né? Eu gosto muito de pensar em conversa, né? Conversando. Quer dizer, com algumas perguntas e respostas, né? E quando eu te escutava falar sobre mim, estava pensando que quando a gente escreve, é igual que colocar um folho dentro de uma garrafa e jogar no mar, né? Porque a gente nunca sabe aonde vai chegar, né? Onde ele encontrará seu sentido, né? Esse folho. Então, me surpreende muito, né? A leitura é muito exata, né? Porque uma das perguntas que me faço o tempo todo é por que nós colocamos dentro do movimento feminista todas as nossas fichas, ou a maior parte das fichas, dentro do campo estatal, nas lutas por passar leis, por obter políticas públicas, por ações dentro do campo do Estado. E o que acontece que esse Estado nos falhou, ou seja, não cumpriu, apesar de que no mundo da letra as leis foram passadas,
as políticas públicas foram desenhadas, as instituições foram criadas, porque isso tudo não conseguiu defender as pessoas, né? Especialmente as mulheres, mas as crianças, as pessoas em geral. Então, isso acabou colocando um grande signo de interrogação sobre o Estado. Como eu sou latino-americana e, além disso, antropóloga, penso num mundo diverso, onde tem muitos tipos de sociedades, muito diferentes entre si, com soluções muito diferentes para seus problemas, e também metas de felicidade muito diferentes. Eu pensei que esse era um problema particularmente para a América Latina, até o início desse ano, em que eu analisei 28 histórias de violência de diferentes tipos, sofridas por mulheres de 5 países, para uma organização basca que se chama Mujeres Gabe. E os 5 países eram o País Vasco, o Estado Espanhol e 3 países latino-americanos, El Salvador, Guatemala e Colômbia. E quando comecei com a expectativa de que os nossos países do lado de lá seriam muitíssimo diferentes, porque eu sempre digo que o Estado, a relação Estado-sociedade, na Europa, nos países que foram metrópoles coloniais, é uma relação muito diferente à relação Estado-sociedade no nosso mundo do lado de lá. Mas quando estava lendo essas histórias, comecei a me espantar, a ficar muito perplexa, porque não é assim. Ou seja, essas histórias não comprovam a extraordinária diferença entre o mundo latino-americano e o mundo espanhol, na distância do Estado com relação à sociedade. E isso para mim foi uma surpresa muito grande, e estou contando para vocês porque eu acho que pode ter consequências na maneira de vocês compreender o gênero, como Carmen falou, e isso enfatizo muito nos meus textos, é um grande leitor da sociedade. Ou seja, a partir do que acontece com as mulheres, você pode ler uma época histórica, pode ler essa relação Estado-sociedade, pode ler o mundo, né? A partir do destino das mulheres nesse mundo, né? Nessa época histórica, nessa região. E então, se lemos a partir de alguns casos de violência e de inoperatividade do Estado, de indiferença estatal na Espanha, estamos muito perto de compreender a própria Espanha como uma nação colonial ela mesma. Ou seja, colonizadora e colonizada internamente. Ou seja, isso, para mim, a compreensão da relação entre Espanha e os nossos países se dá, apesar de ter estudado história, feito universidade, etc., etc., mas terminei de compreender a relação entre vocês e nós, vamos dizer assim, depois de ler esses 28 casos de violência contra as mulheres e a distância estatal aqui também, né? Então, a outra questão é a seguinte: não, é impossível tomar decisões, é impossível tomar medidas sem compreender a questão. E eu acho que temos um outro problema dentro do movimento feminista, que é que às vezes descobrimos um termo, uma expressão, por exemplo, crimes de ódio, que é uma expressão muito norte-americana, e sentimentaliza e psicologiza, né, a violência de gênero. Já explicou pelo ódio e matou o problema, não? São termos interessantes, por exemplo, empoderamento, uma quantidade de termos que a gente usa normalmente dentro do movimento feminista, e uma vez que descobrimos esses termos, passamos a referenciá-los e dar voltas em círculos neles, com eles, e matar o problema, ou seja, eles nos pacificam, ou seja, nos tranquilizam, porque são palavras que nomeiam aspectos da realidade. Mas, então, aí ficamos e por um tempo paramos de pensar. Então, quem sabe, é necessário compreender melhor, bem, de novo, sempre de novo, essa realidade, porque ela não se resolveu. O sea, si esas categorías, esos conceitos
que nos apaciguaram porque descobriram coisas, nomearam elementos da realidade. Entendem, não? Nomearam parte da realidade e nos tranquilizaram, como falei, mas não resolveram o problema. Então, temos que pensar mais. E sem pensar mais, a gente não pode criar mecanismos que finalmente sejam eficientes, né? E que tenham uma eficácia, né? Na proteção das mulheres e das pessoas em geral. Porque eu não sei... O outro tema, que tem a ver com o que acabo de dizer, também aceitamos guetificar as questões de gênero, se transformar em um gueto fechado que trata da relação entre homens e mulheres. E se eu estou falando de que essa relação entre homens e mulheres, na verdade, é um leitor da época, é um leitor da sociedade, é um leitor da história, que não é somente uma questão entre homens e mulheres, senão é algo muito mais geral, que não pode ser entendido fora de uma cena muito maior, de um cenário muito maior que essa relação reduzida. Esses reducionismos todos, eu acho que eles vêm de uma enorme influência do pensamento anglo-saxão, especialmente norte-americano, sobre as questões de gênero, porque são civilizações diferentes, né? O mundo anglo-saxão, o problema de gênero é geral, é mundial, ou seja, o problema das mulheres é mundial. E na minha versão, porque não é um acordo geral dentro dos feminismos, acompanha a espécie desde o seu primeiro passo como espécie. Tem outra parte importante de pensadoras feministas muito, muito destacadas que acham que não, que o patriarcado sua fundação é uma fundação colonial, ou seja, que vem depois, como consequência da conquista e da colonização, ali há uma invenção do patriarcado e do gênero que não existia, né? Não existia antes desse evento. Então, eu acho que não, que existiu o patriarcado é a base jurídica, né, do status, desde o primeiro dia da espécie. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. É necessário pensar global, de forma complexa e ampla, para entender o tema que nos causa aflição. Então, na longa história patriarcal, tem nada, não necessariamente como também prestígio, que possivelmente a relação de desigualdade, de assimetria de prestígios, é tanto mais importante que a desigualdade de poder nas sociedades tribais, como chamamos, nas sociedades pré-coloniais, né? Mas que tem algum tipo de assimetria e de desigualdade aí. Então, é necessário compreender isso num largo percurso histórico, né, da humanidade, para entender algumas estruturas que estão até hoje, né, mas com uma com profundidade temporal, e para também entender historicamente, quer dizer, como se dá uma transformação quando a sociedade ingressa na modernidade, ou que nós chamamos, minha perspectiva de colonial modernidade, que é uma perspectiva que considera que não poderia existir nem modernidade, nem capitalismo, nem uma série de categorias, mesmo a ideia de uma Espanha ou de uma Europa, né, de uma não brancura, né, no mundo colonial, etc. Essa grade, né, essa grade de leitura categorial que permite ler o mundo, são pós-coloniais, e também uma nova forma de patriarcado, uma volta da porca, né, uma volta, uma radicalização do patriarcado, ou seja, de assimetrias pré-existentes no mundo pré-colonial que se reforçam, que se agravam com a modernidade, contrariamente ao que a gente pensa. E achei interessante que o presidente da Casa da Cultura, né, falava de que a modernidade vai causando os problemas e os remédios para esses mesmos problemas. Então, a lei, o que é a lei? A lei, na verdade, é um conjunto de remédios ou de antídotos às leis, né, as leis modernas, as leis positivadas,
um conjunto de antídotos, um conjunto de remédios para os males que a própria modernidade, ou seja, a colonial modernidade, ou seja, o processo de conquista e colonização, que dá possibilidade à modernidade começar sua história também, né? Expandir sua história. Esses males que essa modernização sempre inacabada vai criando, também vai produzindo os remédios, né? Ele falou isso, achei interessante. Vai produzindo remédios conjuntamente, não sei, na forma das leis, dos direitos humanos, enfim, de uma distribuição maior, mas isso é maneiras de amenizar, né? O percurso da modernidade e que é também que a modernidade, o cenário indispensável para o genocídio, como falaram Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, os grandes autores que estudaram o genocídio, eles falaram, não pode não ser moderno, pela racionalidade, pela produção de morte. E o femicídio também. O femicídio é um mal moderno, né? Isso é difícil de entender e de perceber, porque pensamos que a modernidade que está trazendo todos os remédios, todas as soluções para os males que estavam lá no mundo comunitário, né? No mundo atrasado, né? No mundo das sociedades atrasadas, pré-modernas. E não é assim, né? Tanto genocídio como feminicídio são produto da racionalidade moderna e da maneira em que a modernidade vê, enxerga a diferença. Então, isso são como preâmbulos para o que eu vou falar, né? Porque, então, aceitamos guetificar o nosso tema, ou seja, não pensar num cenário maior, e também aceitamos algo que é muito pior, que isso é o que eu queria realmente dizer para começar. A minorização do nosso tema. E isso está muito presente, eu vi isso presente aqui, inclusive na mesa com que começamos. Ou seja, é incompreensível, se a gente pensa friamente, compreender por que nós, mulheres, temos acatado, né, a compreensão do nosso tema como um tema da minoria, ou seja, minoritário. ¿No? Y no se trata de, como un antropólogo ya antiguo llamado Vallandier falaba, bueno, las mujeres son una minoría en términos de políticos, no numérica. O sea, ele faz essa separação, a diferença entre minorias numéricas e minorias políticas, mas isso aí não é suficiente para entender, porque ainda politicamente o nosso tema é central. Então, nesse livro, La Guerra contra as Mulheres, tem um capítulo que se chama Patriarcado del borde al centro, né? Ou seja, nós temos que fazer o esforço o tempo todo para mostrar a todas as pessoas, mulheres e homens, que a questão da violência patriarcal e patriarcado é violência, porque é expropriação de valor. Ou seja, patriarcado, ainda que não venha com a faca na mão, que não venha com a arma na mão, que não dê um tapa na cara da mulher, ou, ainda que não se veja a violência, o patriarcado é sempre violência, porque o patriarcado é a consequência de uma expropriação de valor, do valor das mulheres, ou seja, que produz a primeira forma de um mundo desigual, de um mundo assimétrico. Então, é sempre violência, ainda que as pessoas se tratem cordialmente e não façam nenhum gesto. Então, essa primeira forma é uma forma basal, fundamental, a pedra angular, sobre a qual a pedagogia primeira, né, de todas as outras formas de desigualdade que em cima delas vão se montar ao longo da vida de cada sujeito. O primeiro passo, o lugar onde se aprende, é na família, né? No mundo mais íntimo, onde há ali uma desigualdade de prestígio, uma desigualdade de valor entre os membros dessa unidade familiar, ainda com as transformações da família hoje, os lares que são de parceiros que têm o mesmo corpo, mas aí o gênero igual reaparece, né? Como uma estrutura que não é uma estrutura dos corpos, mas é uma estrutura das posições.
Você entende? Se querem me perguntar em qualquer momento, que eu estou falando assim solto. Então, é uma estrutura das posições. Não importa que eu seja um casal de o que chamaríamos duas mulheres, né? Nessa linguagem rudimentária que temos no Ocidente e que outras sociedades não têm, né? O que se chama mulher e homem são coisas muito mais complexas que no mundo ocidental, em que uma mulher é uma coisa que tem engessada, né, de corpo, sexualidade, papel social, sentimentalidade. No Ocidente é assim, um gesso. Muitíssimos outros corpos, sociedades, todas as sociedades ameríndias, as sociedades africanas na América, todas elas descompõem essa pessoa masculina, essa pessoa feminina, e a tratam de uma forma muito mais complexa, né, que é a colonialidade, o processo de colonização, que vem a engessar, que vem a binarizar, né? E aí tem uma outra diferença que eu não vou me referir agora, que é a diferença entre o mundo dual da reciprocidade, né? Onde tem duas posições por onde circulam formas de reciprocidade várias, e o binarismo, que é moderno e que não tem nada a ver, muito diferente da dualidade. Esses são os dois patriarcados. O patriarcado pré-colonial, que é dual e assimétrico, e a assimetria, a desigualdade é voceada, é falada, ou seja, há hierarquias muito precisas no mundo comunitário. E o igualitarismo moderno, que obscurece, que esconde, né? A desigualdade por detrás e que é binário. E essa desigualdade por detrás é um produto da estrutura binária da modernidade. E que quer dizer isso? Isso tem a ver exatamente com o que estava falando antes do patriarcado contemporâneo e da minorização do nosso problema, que é que existe um sujeito universal, e isso tem muitas feministas dos países da Europa, Estados Unidos, sobretudo das críticas, da crítica feminista ao direito, tem falado disso, ou seja, o Estado é o lugar de fala de um sujeito universal, de um sujeito que vai enunciar as verdades de valor universal e de interesse geral, não? Então, a partir desse momento que se cria esse ágora, esse Estado, né? Estávamos conversando ontem com Maria José sobre a questão do Estado, né? Que é essa armadilha, né? Porque ele não pode deixar de estabelecer uma ordem onde ali fala um sujeito universal, mas essa ordem tem uma história, e essa história é a história do patriarcado. Então, o ADN o DNA, DNA ou ADN? O DNA, em português é DNA. O ADN do Estado, ou seja, sua natureza, ela é consequência, é um último momento de uma história, e essa história é a história dos homens. Então, modificar essa natureza é praticamente impossível, porque essa ideia de que existe um mundo do um, e aí está o binarismo. Então, dentro dessa estrutura que é binária, onde existe um centro, onde se enunciam as verdades de interesse geral e de valor universal, tudo que não pode ser, tudo que não pode falar aí, inclusive tudo o nosso como mulheres, que não pode falar aí, porque tem outra história. Não tem outra natureza, mas porque tem outra história, né? A história das mulheres, se tem uma diferença, é que vem de outra história, inclusive de outra forma de fazer política, de outra politicidade, que tem um formato diferente e que acho que é o que a gente no presente tem que indagar. Ou seja, qual é o formato de uma política das mulheres que antes existia de uma forma mais plena no mundo comunitário, mas que ainda existe como que fragmentária em qualquer, pelo menos no mundo espanhol e no mundo latino-americano, existe. Até nas grandes cidades, uma forma, um tipo de vínculos, uma forma de resolver problemas que não é a mesma do Estado, mas que resolve problemas. Tem uma ideia de justiça também, faz justiça, não? De uma outra forma.
mas que foi censurada. Pesou uma intensa censura e clausura em cima dessa outra história de fazer gestão, dessa outra maneira de fazer justiça, inclusive de fazer ciência, né? Então, binarismo é isso, né? É nesse mundo binário, desse Estado que é o ágora das verdades universais, todas essas autoridades são o outro do centro. Ou seja, a mulher é o outro do homem, o negro é o outro do branco, o indígena é o outro do civilizado, do branco também, o deficiente é o outro do normal, uma ideia de normalidade, de normalização indispensável está aí, e ela faz um imenso dano, e a nós particularmente faz dano, porque tem nos convencido de que o que não são problemas da agora, o que não são problemas do centro enunciativo, são problemas de minorias. Então, aí surge a noção de minoria, que é o verdadeiro binarismo, não está nos homens e mulheres, não está entre a figura do homem e a figura da mulher, a posição masculina, a posição feminina. O verdadeiro binarismo que afeta a nós mulheres, mas que afeta a toda a humanidade, está nessa estrutura de temas centrais, por exemplo, a economia, a política, a saúde, a educação, são os temas centrais. E temas minoritários, temas que são concernentes às minorias, e que é o que nós vemos nessa sala, que são a grande maioria, tem alguns homens, mas a grande maioria são mulheres, porque é um tema parcial, de interesse particular, que é um tema de interesse das mulheres como uma minoria. Se estivéssemos falando de economia, se estivéssemos falando de política, seria um tema com a presença de todos. Isso aí é um erro, e é um erro que é consequência do nosso acatamento, da forma em que acatamos esse mundo binário, que na verdade é um mundo da política, mais do que dos corpos, da estrutura a gestão. E é muito importante tentar mudar isso aí, dizer que essas minorias são produto de uma ideologia moderna, que é binária, que é binarista. Você entende? Então, vamos passar ao tema da violência e aos elementos do meu pensamento sobre violência contra as mulheres, que podem servir para entender a questão do ciberacoso em suas variantes, né? Eu, inclusive, no finalzinho, trouxe aqui uns toques sobre esse tema, que são as formas em que um estudante meu, que é da Polícia Federal no Brasil, ele está usando algumas categorias que eu formulei para entender o que lá se chama a vingança, a pornografia de vingança, que é a pornografia, a exposição de situações de estupro ou de relações sexuais consentidas nas redes, né? Nas redes sociais, que é uma forma particular do acoso, né? Muito, que é violência, já é violência virtual. Mas então, quais são esses elementos porque que ele utiliza e que, portanto, penso que seriam úteis para o tema da conferência das jornadas daqui? Primeiro, e que surgem de uma primeira pesquisa que realizei no presídio, na penitenciária de Brasília, durante vários anos, com estudantes, com equipes de estudantes, que está muito trabalhada no primeiro livro que escrevi sobre violência de gênero, que se chama Las estruturas elementales de la violencia, né? Está somente em espanhol. Então, e nesse livro eu vou divulgar o que fui entendendo da escuta dos sentenciados por violação. E que isso que escuto aí e escrevi nesse livro vai me acompanhar depois até Ciudad Juárez, até Guatemala, onde fiz uma perícia para o segundo tribunal de lesa humanidade, que terminou esse ano, da Guatemala durante os anos da repressão dos anos 80, El Salvador, um país violentíssimo, né? Então, mas
toda a minha compreensão vem daquele primeiro momento da escuta aos presos por violação. Nesse caso, violação de rua, não tinha, isso começa em 1993, então não tinha nenhum violador de outro tipo que não era esse que entendemos como violador solitário, anômalo, um desviante, uma pessoa sozinha, né? Então, aí vem esse caminho. Então, vou dizer o básico o esquema dessa compreensão. Então, depois de escutar, de entrevistas feitas por muito tempo, por diversas pessoas, e por solicitação do secretário de Segurança Pública da cidade de Brasília, portanto, tivemos condições de pesquisa excelentes, ou seja, nenhum policial nos incomodava quando a gente fazia a pesquisa, porque foi solicitada pela polícia mesma. Então, foi um momento raro, difícil, com almofadões no chão, os presos, as portas quase fechadas, então conseguimos escutar. E nessa escuta surge, em primeiro lugar, a ideia do violador acompanhado. Essa é uma ideia fundamental até hoje e cada vez mais forte no meu pensamento. Ou seja, esse violador não é um ser sozinho, não é um ser anômalo. Livros clássicos, como o livro de Susan Brown Miller, Against Our Will, já falam disso, né? E aí a gente vai comprovar de que ele é um ser em sociedade. O que quer dizer? Que ele está sempre, de alguma forma, acompanhado. Ele está acompanhado por pessoas materialmente presentes, ou outros homens. O mais comum é isso. Depois tem pesquisas que a própria Susan Brown Miller também cita e que eu encontrei na literatura, que é um psiquiatra norte-americano que muito cedo teve a ideia de Menagère à mim, se chama, de contar, né? Quantos estupros eram feitos por pessoas sozinhas e quantos estupros eram feitos por pessoas acompanhadas, por grupos de pessoas. E a grande surpresa, e que até hoje não entra nos meios, não entra no sentido comum, não entra no imaginário coletivo, é que a maior parte dos estupros são feitos por homens que não estão só, sino que atuam em companhia. Quer dizer que se trata de um crime plenamente social, ou seja, em sociedade, e não um crime solitário, como ainda até hoje os meios representam, né, de que uma pessoa louca, estranha, vai sozinha pela rua. E ainda quando ele está acompanhado, e isso a gente escutou na nossa pesquisa, ele está em diálogo, e ele está em diálogo com outros homens, né? Daí vai surgindo a ideia de que se trata de um crime não utilitário, essa grande dificuldade sobre a agressão sexual. Porque também o outro erro mediático e o outro erro da justiça também, o outro erro da compreensão da sociedade, do público em geral, é que se trata de um crime que tem alguma utilidade. Não sabemos qual. E o estuprador também não sabe. A grande dificuldade da entrevista é que ele esbarra aí, porque quando ele tenta entender o que ele fez, ele não pode entender para que fez. Ou seja, qual é a utilidade, qual é a instrumentalidade, né, de estuprar alguém. Então a gente começa a pensar, será o roubo de um serviço? Né, como se, porque a libido masculina é uma coisa incontrolável, o homem necessita. Né? Mas às vezes, em outros discursos se diz que a mulher é insaciável, que a mulher é o perigo, que a mulher é a vagina dentata que captura os homens. A mulher é diabólica, é sedutora. Então, em que ficamos? Quem é o... São representações, ambas duas, né? Totalmente erradas, porque... e que é incrível como reaparecem o tempo todo, até quando se fala em guerra, né? Que o soldado, ele se estupra, viola, porque ele tem uma libido incontrolável, que esteve sozinho por tanto tempo. Não é o que a gente escutou dos presos em momento algum, e tem outras pesquisas mais recentes que também vão dizer isso, né? Não é um desejo sexual o que causa a violação. Isso é tão difícil de atravessar a sociedade. É um desejo, sim, mas de outra coisa. De quê, não? Então, inclusive, tem o caso clássico que eu utilizo para mostrar o que eu estou querendo dizer, que é o caso de Atenco, no México, né? De quando houve a ocupação, quando a polícia tentou tomar um terreno que as pessoas ocupavam fazia muito tempo, tinha aí as moradias, tudo, um lugar de moradia popular,
e tentam tomar esse terreno, que se chama Atenco, na localidade de Atenco, e houve uma violação que serve muito bem para explicar o que eu quero dizer. Uma violação de uma pessoa muito anciã, de uma mulher muito anciã, pela polícia, que ela chega depois na delegacia de polícia e denuncia e morre, né? Então, isso mostra o que é o estupro bélico, o estupro que é por meios sexuais, mas que, na verdade, representa uma agressão, né? E a pergunta é, por que existe a libido aí, não? Por que é possível estuprar uma pessoa que é realmente uma anciã? Onde que está o desejo ali? Tem que existir, de alguma forma, um desejo ou como falo para Guatemala, uma programação neurobélica, né? Que faz a esse soldado, essa pessoa, no meio da adrenalina, da repressão, partir e estuprar genitalmente, né? Um corpo, mas não é o que a gente entende por um desejo de ordem sexual. Aí, esse é o tema que a gente tem que compreender, e esse é o tema que nós temos a responsabilidade de repassar para os meios, fazer com que os meios consigam representar essa ideia de que estamos frente a um crime de guerra, de poder, de opressão, uma agressão que se realiza por meios sexuais. E, para sintetizar, na minha compreensão, se realiza por meios sexuais pela extraordinária contaminação que a sexualidade tem no mundo ocidental, pela danificação. Isso, se vocês veem na história colonial, a história da conquista e da colonização, vocês vão ver essa ideia que não é universal, né? O mundo indígena não é assim, que separa, inclusive, as ideias de pornografia e de erotismo, por exemplo, que é a ideia do acesso sexual como uma forma de damnificação, de dano moral, assassinato moral daquele corpo acedido sem seu consentimento. Ou seja, e que não em toda a sociedade a sexualidade está contaminada pela moralidade e pela danificação, pelo dano, dessa forma em que eu estou dizendo, né? E no caso de Catalunha, desses dias, é impressionante ver como isso se cumpre, porque, por exemplo, o testemunho de uma moça que a polícia quebrou os dedos dela, ela relata, né, o ato de como, isso está filmado, inclusive, é possível ver a filmação, né, de como os dedos, a mão da moça estão sendo quebrados pela polícia, enquanto a polícia também está tocando os seios dela. Por quê? Por quê? Isso também é uma violação, estupro, não genital, mas aí há um acesso não consentido ao corpo dela, né, de uma forma que afeta a moral, que a mata moralmente. Porque uma polícia que está fazendo um ato de repressão está tocando também o corpo, né, da mulher. Isso é importantíssimo, porque quando a gente compreende isso, a gente muda e passa a compreender a sexualidade como que ela é realmente no nosso tempo, como uma forma de fazer a guerra, né? Então, os autores, por exemplo, que falam da guerra no Meio Oriente, né, da invasão do Afeganistão e do Iraque, como Mary Kaldor, por exemplo, que é uma autora que escreve sobre as novas formas da guerra na Inglaterra, ela vai dizer que as guerras de hoje são profanadoras, são guerras de profanação. E eu, curiosamente, fiquei perplexa, recebi uma confirmação dessa ideia da profanação como uma forma de fazer a guerra, como uma forma de dominar uma sociedade, um território e o outro exército, o exército inimigo, que está muito presente também nos meus textos, uma agressão através do corpo da mulher ao homem que está por detrás dela, né? Uma luta entre homens através por meio dessa vítima sacrificial
que a mulher, o corpo da mulher, aí se escreve, por isso o texto chama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, aí se escreve uma vitória moral sobre o outro, que num imaginário arcaico, num imaginário antigo, e muito consolidado, é um corpo tutelado. Então, se eu agrido sexualmente e tomo a moral desse corpo, desmoralizo esse corpo, estou desmoralizando os sujeitos tutelares, o pai, o irmão mais velho, e até o Estado, né? Todas aquelas figuras masculinas que se encontram incumbidas com a proteção desse corpo. Então, a mulher se encontra nessa posição que a fragiliza muito e que a retira da posição de sujeito, ou seja, a coloca como o campo de batalha, né? E aí a violação começa a cobrar o sentido que eu estou querendo lhe dar, porque eu acho que é constatável. Então, essa ideia que escrevem, que está no livro La Guerra contra as Mulheres, essa ideia que falam os autores europeus, né, para as guerras de Afeganistão e Iraque, sobretudo, e as guerras do Meio Oriente, que falam, hoje a guerra se vence no corpo da mulher, são guerras feminizadas, a guerra hoje está feminizada, é uma guerra profanadora, se profana o quê? Os templos, se profanam os sábios de uma sociedade e se profanam os corpos das mulheres, e aí a guerra se ganha de forma barata, de forma rápida e barata, porque a moral de um exército, vocês sabem que um dos elementos mais fortes no treinamento, não sei se o mais forte, mas uma parte muito importante do treinamento militar é a moral da tropa, né? O trabalho na moral da tropa. Então, aí a tropa fica totalmente desmoralizada. E, curiosamente, não esperava isso quando estava escrevendo, quando estávamos preparando, fazendo os ensaios para o Tribunal de Guatemala, no início desse ano, porque já ia ter lugar o tribunal que eles chamam de grande risco, de alto risco, para julgar o segundo caso, que foi um caso de escravização sexual, redução à escravidão sexual de um conjunto de mulheres indígenas maia quechíes, as terras baixas de Guatemala. Eu tinha falado disso, tinha falado que essa escravização sexual era, na verdade, não era para satisfazer a libido carente dos soldados, mas que era uma forma de reduzir, de maltrato geral a essa comunidade, de desintegração, as próprias mulheres falam disso, de desintegrar essas comunidades indígenas, né? Desintegrá-las moralmente, né? E me tocou, por coincidência, escutar a perícia linguística sobre o caso, e a professora, que é bilíngue, fala o maia quechí e o espanhol, ela é criolla, né? Não é indígena, mas fala a língua. E quando ela vai fazer a perícia e relata o trabalho dela com as mulheres, violentadas, com as mulheres que sofreram esse tipo de redução a prostituição forçada, a escravidão sexual, ela relata que ela teve uma grande dificuldade para fazer a perícia dela, porque a palavra estupro não existe na língua quechí. As mulheres não tinham como falar do que, muito contrariamente ao que a gente pensa, né, que os estupradores, os agressores, os feminicidas, os violentos são eles, não? Os índios, os primitivos. Não, nenhuma palavra ela tinha, existia na língua para falar do que tinha acontecido com elas. Era algo totalmente desconhecido. E as mulheres, então, com a professora que fazia a perícia, começaram a tentar explicar o que tinha acontecido. E que palavra usaram na palavra quechí? A palavra profanação. Fomos profanadas. A coincidência foi extraordinária, né? Então, para voltar ao nosso tema mais direto, o que está havendo aí é um espetáculo de dominação. Um espetáculo de dominação moral
que passa pela profanação, pela redução moral da mulher estuprada. Agora, e o espetáculo para quem é? E aí vem o outro elemento forte, eu acho, das nossas descobertas, que tem a ver com que sempre temos entendido que a relação de violação é uma relação entre violador e violada, entre agressor e agredida. Mas aparece muito fortemente aí um outro eixo, que é o eixo dos pares, da fratria, ou seja, da corporação masculina, da irmandade masculina que fala entre si. Então, na verdade, esse ato resulta, como também acho que os atos fortemente para o ciberacoso e para o que estamos chamando aqui de pornografia cibernética, de pornografia virtual, ou pornografia de vingança, nesse mundo virtual, essa dimensão que vou falar agora é a mais importante. Porque é um intercâmbio, uma circulação desse espetáculo entre homens. Então, ali aparece essa figura que é muito útil. Tem sido muito útil para mim para falar, por exemplo, sobre situações bélicas na costa pacífica da Colômbia, ou mesmo em alguns casos que li para a Espanha, nesses comentários que preparei, que é o mandato de masculinidade. O mandato de masculinidade é o que diz que um homem, se não consegue provar sua condição masculina, ou seja, sua potência de várias formas, pode ser sexual, que é o que menos interessa, na verdade, mas essa potência é econômica, política, intelectual, moral, enfim, que é a potência que define, que é o predicado fundamental da masculinidade. E que tem que ser mostrada e demonstrada, renovada, esse exame de potência, esse exame de virilidade de várias formas, esse pacote de potências, né? Tem que ser espectacularizado, tem que ser mostrado aos outros homens. E para fazê-lo é necessário tributar a mulher, ou seja, retirar da posição feminina um tributo que circula e constrói a masculinidade. E constrói legitima a posição desse sujeito no meio da sua corporação, que é uma corporação, primeiro masculina, e imediatamente depois militar, né? De várias formas que o militarismo assume. Pode ser na forma de uma mara em El Salvador, pode ser na forma de um exército, de um corpo militar estatal. Ou seja, a masculinidade, o mandato de masculinidade é o que produz na sociedade, e isso está próximo de uma afirmação de Judith Butler, que é maravilhosa no seu livro sobre Antígona, né? Seu pequeno ensaio sobre Antígona, que considero uma obra maestra, né? Quando ela fala que a família, que não existe uma verdadeira oposição entre Estado e família, e ordem familiar, porque é a família que produz os soldados para o Estado. Então, essa oposição é falsa, é uma ótica hegeliana falsa, né? Na verdade, elas estão em acordo. É a família que vai produzir, através do mandato de masculinidade, esse é um termo meu, né? O mandato de como se é homem, né? Aqueles sujeitos recrutáveis, né? Para todos os tipos de guerra. As oficiais, as estatais e as informais do crime organizado, enfim. Então, ali temos essa noção do mandato de masculinidade, que é importantíssimo para se compreender o ciberacoso, toda essa forma de violência, de delito e de agressão mediática, porque as redes sociais configuram muito bem, não? Uma rede de circulação e espetáculo que vai ser compartilhado entre homens, né? De pornografia, etc. Então, a libido está posta aí. A libido está colocada no desejo de ser membro dessa corporação, que é uma corporação masculina e uma corporação também militar, né? Ou seja, para pertencer a ela é necessário ser capaz de provar algumas coisas. Por exemplo, uma baixa sensibilidade empática ao sofrimento do outro.
Isso se prova no prostíbulo. Ou seja, por que sempre do lado dos quartéis e do lado da exploração da natureza, a prostíbulos, não? Da mineria, dos poços de petróleo. O senso comum diz que é porque os homens trabalham sozinhos aí. Porque, por exemplo, nas guerras, na escravização das mulheres coreanas pelos japoneses, que foi o primeiro caso conhecido, ou esse caso de Guatemala, né, da escravização das mulheres pelo exército repressor. Na minha leitura, é porque essa escravização, essa subordinação da mulher, cria coesão, né? Consolida a coesão, não? Nas fileiras masculino-militares. Cria garante que as pessoas que são capazes da objetificação dos corpos, da cosificação e do consumo dos corpos, são pessoas devidamente masculinas porque são não empáticas, ou seja, porque sua personalidade tem uma estrutura psicopática. Não porque sejam psicópatas, no sentido de um serial, mas porque foi criado nessas personalidades por meio de uma pedagogia da crueldade, que é o que chamo de pedagogia da crueldade, né? Uma psicologia de pouca empatia, de baixa empatia, que objetifica os outros, que transforma os outros em coisas, em objetos apropriáveis. Não sei se paro e a gente pode conversar, ou posso continuar, mas de repente falei sozinha tanto tempo e não... Bueno, creo que podemos por lo menos aplaudir, ¿no? Agora falo galego. Estábamos así un poco porque es verdad que nos obligas a pensar, estábamos así en esa situación escoitándote atentamente, pero sí creo que vamos, para que cumplir un pouco horario, pero abrimos un turno de preguntas, sugestións, debate, o que ti consideres, Rita. Sim, sim, claro. Ou do que não se compreendeu, ou que vocês não concordam. Ou que, tranquilamente, melhor. Uma coisa vou acrescentar, porque é uma coisa muito recente, não está... Então, ultimamente eu falo que a primeira vítima do mandato de masculinidade são os homens. Então, as mulheres têm reclamado demais, né? Mas por quê? Não são vítimas das mulheres. A primeira leitura é que estou dizendo que porque as mulheres tomamos muitos cargos políticos, profissionais, assim, temos tomado o lugar dos homens, aí os homens são vítimas nossas. Não é nesse sentido, não. É porque os sacrifícios que a posição masculina tem que fazer para qualificar como sujeito masculino são sacrifícios imensos, que penalizam muitíssimo os homens. Eu acho que os primeiros interessados em se sacudir o mandato de masculinidade sobre si são os homens. Né? Os homens têm uma vida mais curta em todos os países do mundo, não? Não podem reconhecer seu próprio sofrimento. Se estão doentes, não podem nem sentir seu próprio corpo, porque esse endoctrinamento, essa programação dada para poder cumprir com o mandato de masculinidade leva eles a cancelar a autopercepção. Né? Então, porque essa pergunta começa a surgir quando dizem, devem os homens, podemos aceitar os homens nas reuniões feministas, podemos aceitar os homens nas marchas? Essa pergunta surgiu muito lá na Argentina e em outros países da América Latina, né? Os homens têm que sair nas suas próprias marchas, né? Têm que fazer suas próprias marchas. E tem que existir um movimento, existe de fato, né? Um dos meus textos, um dos meus capítulos do primeiro livro, Las estructuras elementales de la violencia, está dedicada a... não estava tão claro para mim naquele tempo, mas eu dediquei ela a um grupo de policiais de Badalona, né, na Catarina. São os homens que formaram uma das primeiras organizações de policiais pelo fim da violência sexual, da violência de gênero, né? Curiosamente, são policiais, nós dediquei a eles um dos capítulos. Mas, enfim, acho que os homens têm que fazer seu movimento para desmontar
ao mandato de masculinidade, que é o que reproduz o patriarcado e o que reproduz. Não é que não devam existir mais homens, eu sou pluralista, deve existir tudo quanto há, né? Ou seja, tem que existir homens também, não é que está, porque nossa posição política, acredito que de todos vocês que estão presentes aqui, é a posição do pluralismo. Nossos inimigos é que são monopólicos. Nós não podemos ser. O mundo em plural é necessário, indispensável. O único mundo possível é um mundo em plural. Então, não é para que não existam mais os homens, ou que os homens, mas para que eles têm que chegar a uma forma de política própria, em defesa de si mesmos, não de nós mulheres, que somos mais felizes, então, ainda com tudo que falamos, de que sofremos, porque somos mortas muito mais do que matamos. O problema do feminicídio, o problema do homicídio de mulheres está aí. É injusto, é uma grande injustiça, porque nós atacamos, agredimos, vulneramos física e moralmente muito menos do que somos massacradas, assassinadas e agredidas. Então, essa é uma luta absolutamente legítima. Mas que os homens são massacrados pelo mandato de masculinidade e faz muito dano a eles e à humanidade como um todo, é também, para mim, um fato. Então, é necessário que cada vez mais se organizem para se libertar disso que os penaliza e que... Sim. Por abrir o coloquio, grazas, Rita. Os homes teñen recompensa. Ao final, ser heroi nesta guerra, que perfectamente nos explicas, ten unha recompensa. A cuestión da heroicidade, no noso caso, non está plantexada. Non hai un recoñecemento ou non nos expresamos aínda ou estamos ao mellor construindo a forma de nos identificar tamén con un modelo de muller que para ser heroica ten que ser víctima primeiro. Claro. E entón, bueno, estou tan tan motivada por todo o que dixeches que estaría preguntándote todo o tempo, pero somente quería abrir este coloquio para que as persoas que están aquí se animen a participar del e pasarlle o micrófono inmediatamente a alguén, e se queres logo remate, pois nos faz o resumo que consideres ou contestas o que queiras. Por favor, aproveitade que temos un cuarto de hora. Hola, hola. ¿Sí? De acordo. Hola. Cando falaba da psicología psicopática, da socialización dos homes, recordaba un pouco o libro de Virginie Despentes, da teoría King Kong, na que fala da sexualidade masculina sempre como monstruosa, non? Que ten que ser reprimida. Entón, cando ela fala do uso da prostitución ocasional como forma de reapropiación da nosa sexualidade e de loitar contra, o sea, como unha forma de salir da victimización, quería saber a súa opinión sobre esta proposta de Despentes e que propón para sair desta, digamos, como decirlo, deste uso do noso corpo como escenario da guerra. Bom, varias, né? E depois respondo, non? Sí, mellor varias, porque temos pouco tempo. Se ten já unha máis, se non, paso a contestar. Que nos queda aos feminismos de base ou os feminismos aos colectivos de mulleres que igual non estamos tan presentes nas estruturas do Estado, que nos queda facer frente a toda esta violencia do Estado e da sociedade en xeral?
Que difíceis as perguntas de vocês. Sí, sí. Para un cuarto de hora. Sí, eu creo que ás 12 temos que acabar, máis ou menos. Algún a máis ou senón xa... Creo que é mellor contencias. Então, sobre a primeira, sobre a questão do heroísmo, todas as três são grandes perguntas. O herói masculino também sofre. Também tem que passar por vicissitudes e grandes sofrimentos. Não é só a heroína feminina. Existe a heroína feminina. Aí a estrutura do herói teria, para os que estão do campo da literatura, é um tema muito importante, muito interessante, que não domino qual é a estrutura da heroicidade, do anti-herói. A diferença seria que, quem sabe, não exista uma anti-heroína, não? E existem, sim, os anti-heróis, né? Aqueles que não defendem uma moralidade. A mulher... Mas o herói masculino também sofre. E muitas vezes morre, né? E aí se torna herói, santo, etc., né? Agora, tem um problema com a construção. Tem uma feminista, tenho que ver o nome dela, dos anos 80, em um livro que se chama em inglês, que é editado em Inglaterra, se chama... Gender and the Left, no, gender no, esa época, ¿no? Feminism and the Left, es sobre, mas ela diz que não se pode modificar o desejo por decreto, né? Então, temos tua pergunta me levou ao tema, um tema que tive um debate recentemente sobre as antiprincesas, né? Por exemplo, né? Que é uma tentativa de modificar a estrutura da nossa sentimentalidade, né? Por decreto, por decisão, né? Uma pessoa adulta escreve uma história, é uma grande ideia, né? Mas nem sempre funciona, né? Que as crianças, por exemplo, desejem ver heroínas heroínas nesse sentido, né? Heroínas políticas sujeitas da ação femininas e não, ou seja, sedutoras e não seduzidas. Aí tem uma grande questão que não sei se vocês na Espanha, onde se inventou essa ideia das anti-heroínas, conhecem os livros de contos, né? São espanhóis. É uma coleção que se chama As Anti-Heroínas. É maravilhosa, tem a Bela Adormecida, tem todas as heroínas de contos, mas com seu papel invertido. E então, as crianças, muitas delas esperneiam, não sei se vocês têm não querem isso, não? Querem a princesa mesmo, né? Tenho visto vários casos familiares de crianças que não querem as antiprincesas, não anti-heroína, antiprincesas, né? Então, como se modifica isso, né? Por isso eu acho que não se modifica somente do lado das mulheres. Tem que ser uma transformação da humanidade, ou seja, de todas as pessoas, na qual os homens também têm que participar, tem que se deslizar para fora, e isso tem acontecido, tem que se deslizar, correr, para escabulir, como chamam? Assim? Para fora desse mandato, porque senão a gente não vai poder dar fim ao que chamo da pré-história patriarcal da humanidade. Essa pré-história patriarcal da humanidade é o tempo mais longo de todos. É um tempo mais longo ainda que a história das mentalidades. Se a descoberta da história das mentalidades já é a descoberta de um tempo histórico longo, lento, a do gênero é muito mais lento, porque tem, na minha compreensão, um tempo que coincide com o tempo da espécie. Mas não por isso deixa de ser histórico. É histórico também. Podemos dizer que ele é histórico, e podemos dessa forma também contradizer aquele grupo dentro do feminismo que diz que o patriarcado é uma invenção colonial, porque em todo o planeta existe um pequeno mito, uma fórmula mítica que o Ocidente também tem em duas versões,
E que não sei, não posso dizer que seja uma fórmula mítica de origem do povo, de todas as sociedades humanas, isso não posso dizer e nem sei, mas que ela está distribuída planetariamente. Existe na Nova Guiné, existe na África, existe no mundo ameríndio, e no Ocidente moderno, que é a fórmula adânica, ou seja, do delito, desobediência, crime da mulher que leva ao seu disciplinamento. Ou seja, a mansão para nós, e outra versão mais contemporânea, que é a narrativa psicanalítica, não dá tempo para explicar, mas outro dia. Mas essa ideia de que a mulher, por exemplo, deixa jogado o sangue menstrual, ou descuida o rebanho que lhe pertencia, ou, enfim, gosta muito do sexo, em algumas narrativas é assim, é livre com sua sexualidade, enfim, alguma desobediência ou delito ou crime, né? Ou de parte das mulheres leva os homens a então tomar o poder. E isso está em todo o planeta, o que implica que essa historinha, essa fórmula mítica é muito arcaica. Ou seja, é quase do início, quando se passa o gênero como uma relação jurídica, ou seja, como uma relação, como a primeira desigualdade. Né? Quando se passa da natureza à cultura, quando se transforma aquilo que era o macho alfa por sua envergadura muscular, por sua agressividade, se passa a humanidade como uma lei que está narrada aí, ou seja, da natureza para a narrativa de uma norma, né? De algo que é origem da norma. Então, e é histórico por isso, porque se não fosse histórico não estaria narrado. O seja, o mito é o colapsamento, é a compactação, né, de um processo que deve ter sido histórico, mas é impossível saber, mas deve ter sido a maneira em que se cria os primeiros tempos, milênios da espécie, por sua enorme dispersão. Então, isso que eu chamo da pré-história patriarcal da humanidade, que é muito longa, desde esse momento até hoje, porque não temos saído, né? Então, como se sai daí, que tem a ver com a última pergunta sobre o Estado. O Estado é o último momento dessa narrativa. O Estado é a última era, digamos, do que se inicia nessa narrativa, acredito. E, então, eu acho que se os homens não tomam consciência da sua penalização por esse cristal tão difícil de quebrar, vai ser muito mais difícil ainda. Só com a luta das mulheres não alcança, não está acontecendo, não está dando certo. Tem um livro que eu gosto muito, às vezes, quando sai esse tema, acabo falando nele, que é um livro sobre uma releitura do caso do presidente Schreber de Freud, que não foi, o presidente Schreber não foi um paciente de Freud, mas foram umas memórias que ele analisou, e tem uma reinterpretação de um professor aí, eu não conheço ele, mas o livro se chama O Presidente Schreber, e o autor se chama Erich Sandner, é um alemão que ensina nos Estados Unidos, e ele faz outra interpretação diferente de Freud. Este presidente Schreber era filho de um legislador, era filho de um aristócrata alemão do período pré-prussiano, pré-nazista, um pedagogo prussiano. Ele tinha inventado um aparelho para como as crianças tinham que dormir esticadas na cama para a postura corporal prussiana, etc. Então, era um ideólogo do nazismo. E o filho, para sintetizar a história, para este autor Sandner, o filho enlouquece, começa a ter alucinações, vozes, se torna incapacitado, disfuncional, incapaz de trabalhar, para não suceder, porque o pai tinha um posto hereditário no Senado, na Câmara Alta, como se fosse a Câmara dos Lores
da Inglaterra, naquele tempo na Alemanha, e ele teria que herdar o pai. Então, Santner diz, ele enlouquece e alucina para se esquivar, para se correr para fora, para eludir ter que ocupar o lugar do pai. Então, nós vemos isso, muitos jovens, sobretudo nos tempos presentes, manobras que são do masculino, de sujeitos obrigados a obedecer ao mandato de masculinidade e ao bullying permanente que é a masculinidade, porque ela é hierárquica internamente. Tentando encontrar formas de sair daí. Mas isso não se transforma em uma política. Nós mulheres temos transformado o que nós temos compreendido sobre o nosso sofrimento em política. Em uma política, né? Com vários tipos de manifestações. Por exemplo, as marchas, que é uma coisa que nossos antagonistas do projeto histórico, aqueles que defendem o poder e a renovação da estrutura de poder, nos dizem as marchas, depois das marchas tem muito mais violações, tem muitos mais ataques. Não, as marchas são um momento de extraordinária felicidade, de uma efervescência do encontro das mulheres entre si. Nós temos politizado o nosso sofrimento. Os homens não. Os homens não têm conseguido transformar o seu sofrimento em uma consciência política e em um projeto político. Então, isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Se não acontece, porque é um problema humano, um problema da espécie. Né? Não é um problema de homens e mulheres, homens contra mulheres. Não é minha posição. Né? Muitos homens são odiosos, são muito ruins, são gente muito ruim, fazem muito dano, fazem sofrer muito. Mas nesse fazer sofrer também sofrem. Eu acho que, além disso, é estratégico dizer aos homens, né, que temos comiseração deles. Ou seja, porque a posição deles é uma posição de extrema inconsciência e também de morte prematura. Né? Bom, essa é a minha posição. Muitas coisas misturei que tem a ver com o que estou pensando. Então, a questão da prostituição ocasional, isso me leva, a maneira que eu posso te responder essa pergunta, é que me leva a um debate que está muito forte nas nossas sociedades, muito especialmente na Argentina, que é o problema da prostituição como um todo, né? Ocasional ou não. A possibilidade de a gente ser livre em comando do nosso próprio, com soberania sobre o nosso próprio corpo, não? Não sei se isso te responde a tua pergunta, mas é o que para mim a pergunta me coloca, né? A prostituição hoje não pode ser mais ocasional, não, porque as relações de adueñamiento, aí sim que não saberia dizer em galego nem em português, de donidade, porque isso está escrito em espanhol, de dueñidade, de lordship, sobre os corpos, a pedagogia da crueldade, e porque essa psicologia psicopática do homem leva é reproduzida por uma psicologia, na minha compreensão, por uma pedagogia da crueldade que consiste em aprender a transformar, porque o que é um psicópata? Não um psicópata serial, assim, de estrutura, mas alguém que tem uma estrutura psicopática da personalidade, é alguém que é inerte, ou seja, que aprende a produzir dentro de si uma inércia da sua sentimentalidade, da sua emocionalidade, alguém meio morto, e, portanto, os outros também são meio mortos, ou seja, para adquirir alguma experiência forte emocional, tem que sempre lidiar com uma fronteira, né, com um limite, né, que aí o psicópata acorda somente na crueldade, ou seja, no desafio que a lei lhe coloca e que ele reconhece, mas nesse ludibriar a lei, fazer a lei ceder, enfim, atravessar o limite do legal, do permitido, aí a sua emocionalidade acorda, se acende, senão aí estamos num mundo de coisa, né? De uma pessoa coisa que produz coisas em torno dele. Então, eu acho que as soluções que têm a ver com os problemas que a masculinidade cria, ou seja, o acatar a masculinidade como uma forma de
acatar a masculinidade como uma forma de realização, ou seja, vamos a ser como os homens, ou seja, não poder pensar fora desse paradigma de humanidade, que é a masculinidade, aí há um problema, você entende? Ou seja, temos que pensar a partir de nós, inclusive recuperar história feminina, que é uma outra história e que está muito censurada e muito perdida, dessa politicidade, que é uma politicidade doméstica, da proximidade, da intimidade, do não burocratismo, do não poder, da horizontalidade das relações, ainda que existe uma hierarquia, mas uma hierarquia que não é... que permite situações de horizontalidade nas relações, que é pragmática, é uma política não utópica, sino tópica, imediata, de resolução dos problemas no imediatismo da reprodução da vida e da proteção da vida, enfim, uma característica. Necessitamos pensar nisso e não reproduzir o paradigma de felicidade, de vitória, de sucesso, de êxito masculino, porque, na verdade, os nossos próprios projetos, nossos próprios programas políticos foram muito capturados por essas metas, que não são as metas femininas, por esses modos, que não são os modos femininos. Estamos perante duas histórias, então, não sei, essa solução de a gente se adueñar do próprio corpo, vejo ela capturada ainda dentro do paradigma da masculinidade. Então, o homem pode isso. Então, eu vou ter que poder alguma coisa para... Esse é o problema com o empoderamento mesmo também. Não sei se minha resposta se ajusta. Onde está a pessoa que me perguntou? Se ajusta ao que me pergunta. E logo, a prostituição é uma palavra hoje muito debatida, porque é possível hoje, na situação em que nos encontramos, uma prostituição livre, ocasional ou não. Se a gente vê o caso da Alemanha, por exemplo, onde a prostituição é legal, ou seja, totalmente legal, está regulamentada pelas leis e é um inferno na Terra. Os últimos relatos que têm chegado sobre a questão da prostituição na Alemanha são horripilantes, são piores que em qualquer lugar, de qualquer porão do mundo. Não sei, poderias então dizer se isto responde ao que... No pedía un posicionamiento, sino una reflexión general sobre esta propuesta de esta autora. Então, bueno, a outra pergunta sobre a violência do Estado, acho que é mais simples, porque não tem uma resposta, só tem a obrigatoriedade de pensar seriamente o Estado e nossa fé estatal. Ou seja, revisar a nossa fé estatal, a nossa fé cívica, se elas têm nos conduzido, como seria um bom Estado, porque o Estado não pode fazer o que a gente esperou dele, porque sempre trai, porque sempre é sequestrável, sempre é apropriável. A estrutura estatal parece uma estrutura, sobretudo nos países como Espanha e América Latina, onde o Estado é colonial, ou seja, colonizou seu próprio território. Como na América Latina também, tem uma colonização interna, tem uma colonialidade interna no próprio território. Especialmente aí, a gente tem que chegar a uma compreensão muito melhor de por que esse Estado tem nos traído e é sequestrável e tem um ADN e uma natureza masculina inevitável, né? Acho que a pergunta, eu respondo ela pela reflexão, ou seja, pelo sair da miragem estatal. A gente não pode abdicar ou não atuar dentro do Estado, porque é um ator fortíssimo na sociedade. Mas sim temos que revisar o que a gente acredita, a nossa fé estatal desse Estado. Bom, por aí, bueno, não sei, sí. mas... Xa o sentimos, seguiríamos, eu creo, debatindo, pero vamos a con un pequeno retraso. Moitísimas grazas outra vez por todo realmente, non? Por estar aquí, por todo este pensamento. 10 minutos de descanso e comezamos con esa ronda. Ah, tá. Está bem, horário, não? Não passei muito? No. Ok.